Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham. Estamos aqui reunidos na casa do nosso irmão Fabrício, aqui em Vila União. Queremos falar a todos os que nos acompanham, desde já pedir perdão aos irmãos pelo nosso atraso. Nosso horário estava programado, mas tivemos alguns problemas técnicos. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos que estão presentes aqui, vamos fazer mais uma oração. Temos aqui o pastor Soares, algumas irmãs que vão louvar, número resumido de irmãos, representando a nossa igreja em Vila União. E nós queremos começar com oração. Já há alguns dias sem atividade a nossa igreja, por conta dessa pandemia que tem assolado o mundo. Mas nós queremos começar com oração, acreditando que Deus está no controle de tudo. Vamos orar, nos acompanhe, você que está acompanhando essa live. Ore conosco e Deus vai visitar a tua casa em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos nessa hora, Senhor, entrar na tua presença em oração, suplicando a ti, Senhor, o teu favor sobre as nossas vidas. Senhor, é o trabalho do teu reino que está sendo realizado nessa hora. Nós estamos reunidos em teu nome, Senhor. E nós estendemos essa oração a todos aqueles que nos acompanham, pedindo que a tua mão poderosa, Senhor, se manifeste em todo lar, em toda a família, Senhor, que a tua proteção alcance, Senhor, a família cristã e a família brasileira. Senhor, nós pedimos e invocamos a tua presença, a presença do teu Espírito Santo entre nós, nesse culto de adoração e louvor ao teu nome. Fica conosco e abençoa essa casa que nos recebe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Nós vamos ouvir nessa hora a irmã Lucimar trazendo um louvor da nossa harpa cristã. E logo após a irmã Wanda, ele também vai estar louvando. E você fica à vontade para adorar na sua casa. Você tem o privilégio de fazer da sua casa lugar de culto e adorar a Deus junto conosco. Salmo de número 121, após ouvir a irmã Wanda louvando a Deus. Eu vou trazer dizendo que Deus cuida de ti, Deus cuida de nós. Certamente o Senhor está no controle de todas as coisas. Salmo de número 121, mais uma vez, antes de ler a palavra, nós queremos deixar aqui o nosso pedido sincero de perdão pelo atraso no nosso culto online. Tivemos aqui algum problema com a internet, mas graças a Deus o Senhor nos ajudou. Temos ouvido mais um louvor, trazendo conforto, trazendo esperança para o teu coração, para a tua alma. E nessa hora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nesse tempo em que a ciência, a medicina, tem travado esforços e batalhas e ainda assim tem se rendido diante desse vírus, nesse tempo a igreja deve estar de joelhos aos pés de Cristo. E nós cremos absolutamente na palavra de Deus e temos a certeza que Deus é a única resposta que o mundo precisa. Só Ele tem a resposta. Trazendo esperança. Nesse momento nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus que tem o poder a palavra de Deus para transformar a tua vida, para transformar teu coração. Nessa hora nós vamos convidar o nosso pastor, vice-presidente, pastor Soares, assim, vai estar ministrando uma palavra. Tem se rendido diante desse vírus. Nesse tempo a igreja deve estar de joelhos aos pés de Cristo. E nós cremos absolutamente na palavra de Deus e temos a certeza que Deus é a única resposta que o mundo precisa. Só Ele. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É com muita alegria que aqui nós se reunimos na data de hoje. E nós estamos passando um momento que ele não se resume só ao município
de Marabá ao estado do Pará, a nossa nação brasileira. Ele vai além das fronteiras. O mundo está atravessando uma crise. O mundo passa por situações adversas. E nós, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Vila União, estamos aqui, na pessoa do presbítero Jorge. Eu cumprimento toda a equipe abençoada que estamos aqui fazendo algo para que a palavra do Senhor chegue até ao teu lar, à tua casa, através desse veículo de comunicação. Queremos que a bênção de Deus repouse sobre a sua família, através da palavra do Senhor Jesus Cristo. A igreja está nos seus critérios da lei, obedecendo, mas a igreja está firme e confiante no Senhor Jesus. A nossa esperança está viva em Cristo. Estamos, é claro, sobre o aval do nosso pastor presidente, pastor Francisco Borges, pastor presidente da Assembleia de Deus em Vila União. Lemos um texto onde todos os seres humanos é colocado diante deles escolhas a serem tomadas. No contexto desta mensagem que lemos, nós vamos entender que a nação de Israel, o povo de Deus, é um povo que vivia uma fase de afastamento da presença de Deus. Eles saíram e perderam a confiança em Deus. Eles desprezaram a adoração a Deus. E a Bíblia vai nos dizer em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo de número 29 até o versículo 40, que chegaria o tempo em que esse povo passaria um momento de escassez, passaria um momento de provações, devido perder a confiança em Deus. Mas esse povo era o povo da promessa. Esse povo era o povo da esperança. Era o povo de Deus. E o rei da Síria se levantou contra a nação de Israel, porque é permitido por Deus essa prova vir até Israel. E quando ele lançava um projeto, um plano, arquitetava, junto com o seu exército, esse plano era revelado a um homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu, para ele vinha de Deus a revelação. Eliseu era um profeta. Eliseu era homem que vivia em comunhão com Deus. E a Bíblia nos diz que Eliseu recebia de Deus as revelações, recebia de Deus os planos que o exército que queria destruir a nação de Israel formava até mesmo dentro do seu próprio quarto. E a história bíblica vai nos dizer que o rei da Síria faz uma reunião com o seu conselho do exército e pergunta qual de nós está nos traindo, porque alguém está revelando os planos. Porque aonde nós vamos montar o acampamento de guerra, a nação de Israel já sabe. Tem alguém revelando os segredos, alguém se levanta no meio do exército da Síria e fala para ele: não, rei, não tem ninguém daqui revelando segredos. É porque lá no exército de Israel tem um homem de Deus, o profeta Eliseu. A pergunta que fica para nós outros nesta noite de hoje é essa: você quer ser conhecido como o crente homem de Deus Eliseu ou o crente Geazi? Ou você quer ser conhecido como alguém que tem comunhão e recebe a inspiração e as revelações de Deus como Eliseu ou como Geazi? A Bíblia diz que quando o rei da Síria é informado, ele vai na direção de Eliseu. Ele manda o exército cercar Eliseu. E quando aquele que trabalha com Eliseu, que é Geazi, se levanta e vê o exército sobre as montanhas, ele diz: ó rei, nós estamos perdidos. Essa é a decisão no meio de uma crise que alguém fala. Alguém que é obreiro, alguém que serve a Deus. Geazi serviu o mesmo Deus que Eliseu. Geazi servia o mesmo Deus, fazia a mesma obra junto com Eliseu.
Mas no momento que a crise se instala, que o inimigo vem de encontro, que a luta se levanta, Geazi diz: estamos perdidos. Quem é que não está passando por diversidade nesse momento? Quem é que não entende que a igreja, que o país, que a nação, que o mundo está atravessando uma crise? Mas eu quero dizer uma coisa, que quando Geazi chega com essa mensagem dizendo estamos perdidos, Eliseu se levanta e diz: não. Porque aquilo que está conosco é maior do que o que está com eles. Eliseu se levanta e faz uma oração no meio da crise. E diz: olha, você não está vendo, mas eu vou fazer uma oração que Deus abra a tua visão e você perceba que o que está conosco é maior do que o que está com eles. Geazi estava olhando para cima e ele presenciava os soldados do exército sírio. Mas mais acima de Eliseu estava um exército com carruagens de fogo. Os anjos do Senhor estavam guardando Eliseu. Não pense que a senhora e o senhor, por ser homem e mulher de Deus, também não atravessa e recebe perseguições. Eliseu era homem ungido e vivia na presença de Deus, mas a luta veio de encontro a Eliseu. Mas quando a luta chega, Eliseu estava em comunhão com Deus, estava na presença de Deus, estava ligado em Deus, estava recebendo a visão de Deus e tinha sobre a sua vida a autoridade da parte de Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus que me ouve esta noite, Deus está conosco, Deus está acima do controle de todas as coisas. As provas estão acontecendo porque o povo deixou de adorar a Deus na sua essência. O povo se afastou de louvar e adorar o Senhor como Ele merece. É preciso se humilhar e descer na presença do Senhor, porque Deus tem livramento em meio às crises. E a Bíblia vai nos dizer que Geazi presencia, e Eliseu ora, e a visão abre. Agora Eliseu faz a segunda oração. O inimigo que veio para destruir Eliseu, que veio para prender Eliseu, recebe da parte de Deus uma cegueira. Agora, aquele que veio para dominar Eliseu é levado por Eliseu e vai para o centro da cidade de Samaria. E lá, Eliseu faz mais uma oração e ele se abre os olhos. E eles estão refém do soldado de Israel. O povo de Deus tem a chave da vitória. A oração é possível diante de todas as coisas. O maior segredo da vida de Eliseu é porque ele teve uma visão ampla e maior alcance na vida espiritual dele do que a maioria das pessoas. Eliseu reconheceu em Deus que havia bênção a favor da sua vida. Haverá bênçãos de Deus a favor da vida de todos que me ouvem esta noite. Tudo que somos, tudo que temos, vem do alto, vem do Senhor. Deus já tem te dado muitas coisas, e às vezes nós deixamos de agradecer a Deus, e só sabemos reclamar e pedir. Por isso que as crises vêm, para que o povo venha se humilhar, venha ceder na presença do Senhor. Deus só está procurando pessoas que venham entender que Deus é soberano em vossas vidas. Para nós caminharmos para a nossa conclusão, e a nossa palavra será uma palavra introdutória, rápida, simples e objetiva. Quando o rei de Israel disse: vamos matar esse comboio de soldados da Síria, Eliseu disse não. Porque Eliseu sabia que quem levou eles lá foi o Senhor. O exército de Israel não fez nenhum esforço para levar preso aqueles soldados. Antes Eliseu disse: dê alimento para eles, dê água para eles, e despede eles para que voltem para o seu Senhor. Eliseu é um homem de Deus que tem atitudes nobres. E o tempo se passa, e a perseguição de Israel cessa por um momento. Mas não é porque estamos vivendo essa crise que no futuro não teremos outras. Porque Deus está dizendo que nós venha crise sobre crise. Deus não está nos livrando da crise. Deus quer nos livrar no meio da crise. A enfermidade pode até chegar perto de você, pode passar por você, mas não vai destruir você, porque Deus está na tua vida. E enquanto Deus estiver, há esperança para você e toda a sua casa e sua família. E a Bíblia diz que passa um tempo sem a prova e vem outra prova, porque
o rei da Síria decide ir de novo contra Israel. E quando ele vem novamente, o exército dele é grandioso. Pegou a nação de Israel de surpresa. Porque às vezes nós passamos por uma provação e nós baixamos a guarda. A igreja de Cristo Jesus não pode perder a comunhão com o Espírito Santo. Eliseu estava recuado com os anciões, mas Eliseu estava em constante busca em oração na presença de Deus. Eliseu não perdeu a visão espiritual. A Bíblia vai nos dizer que a crise é tamanha. Eles desejam comer cabeça de jumento. Eles se alimentam até com seus próprios filhos, do ventre das suas mães, que geram, nascem e eles se alimentam. Eles passam uma crise financeira, uma fome terrível. O exército da Síria está lá fora oprimindo. A crise se instala mais uma vez. O rei perde o controle e diz: a culpa é de Deus. Temos que matar Eliseu. Ora, ele vai para matar Eliseu, mas se está culpando a Deus. Na verdade, ele quer matar e calar a palavra de Deus. Quando ele vai com o seu soldado para matar Eliseu, é revelado para Eliseu, Eliseu se coloca de pé. E quando ele chega com a mensagem de morte, de derrota, porque é possível alguém pertencer ao povo de Israel, é possível alguém pertencer ao povo de Deus, e da sua boca sair palavra de morte, da sua boca sair palavra de desespero, da sua boca sair mensagem de derrota. Mas Eliseu pertencia ao povo de Israel, Eliseu pertencia ao povo de Deus, mas sobretudo Eliseu estava cheio da unção e da graça de Deus. Quando Eliseu abre a boca, ele abre a boca para falar diferente. Olha, eu sei que a crise está aí, que o problema está aí, mas o problema não é Deus. Deus sempre tem bênção para dar para o seu povo. O problema somos nós que se afastamos de Deus. E a mensagem que Eliseu fala para ele é essa: olha, a crise e a fome e a miséria chegou, mas amanhã haverá farinha, haverá provisão, haverá providência, haverá milagre. A mensagem que eu trago esta noite para os nossos corações é essa: a crise está instalada, mas enquanto há Deus, enquanto uma igreja que clama pelo Senhor Jesus Cristo, há esperança, há saúde, aleluia. Não vai muitos dias, a igreja do Senhor vai voltar às suas atividades. Não vai muitos dias, nós vamos voltar a glorificar a Deus nos templos, adorar e bendizer o Senhor, ganhar almas para o reino de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: não vamos baixar a guarda, vamos continuar adorando, buscando a Deus com sinceridade, porque Deus tem o melhor para o seu povo. Concluindo as palavras, profeta quer dizer porta-voz de Deus. Você que está me ouvindo, você é um porta-voz de Deus. Nesse momento de crise, Deus tem te dado uma palavra, libere ela para alguém que precisa. Lembre que Deus não vai te livrar da crise, Deus vai te livrar no meio dela. Lembra que o Deus de provisão está te vendo, vendo aonde você está. E lembra que Deus também vai em tua direção. Clama e busque a Ele. Deus está conosco. Em nome de Jesus Cristo as coisas vão dar certo. Aleluia. E vou dizer mais para encerrar. O crente Eliseu, ele fala que tinha jeito. Ele fala que tinha solução. E ele fala: não tenha medo. Ele fala: aquele que é maior está conosco. Igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Vila União, pastoreada pelo pastor Francisco Bosch de Oliveira, está dizendo que tem jeito. Está dizendo: não tenha medo. Está dizendo: se aproxime de Deus. Está dizendo: há uma esperança. Está dizendo: Cristo é a nossa salvação. A palavra Eliseu é: Deus é salvação. O significado bíblico da palavra Eliseu é: Deus é salvação. E eu encerro minhas palavras esta noite, devolvendo o microfone a quem de direito, dizendo que Deus é a salvação da tua casa, é a salvação da tua família. Jesus te ama e tem projeto. Agradeço a oportunidade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Que a bênção do Senhor repouse sobre Vila União e sobre todos que nos veem e que nos ouvem esta noite. Muito obrigado a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.